Bom dia, alunos, tudo bom? Esse é o nosso segundo vídeo relativo ao módulo 16 sobre as expressões algébricas. No vídeo anterior, nós vimos a definição de expressões algébricas, nós vimos o que é uma expressão algébrica matemática, nós vimos que existem tipos, né? Monômio, binômio, trinômio, polinômio, e eu tinha deixado 2 exercícios no vídeo. Então, a gente vai continuar. Algumas coisas nós vamos revisar. Nós vamos ver o monômio em si. O que é um monômio? O monômio é o produto de uma parte numérica com uma parte literal. E aí nós vamos ver qual é a diferença entre parte literal e parte numérica. A parte literal, né, ou variáveis, são as letras que acompanham os números. Então, o que eu tenho aqui, ó? Variáveis. Tá? Variáveis ou parte literal. São as letras que virão junto aos números. Então, eu vou dar um exemplo. 5N. Quem é a variável? A variável é a letra N. Outro exemplo. 4x. Quem é a variável? A letra X. Esse monômio aqui, ó, xy, tem 2 variáveis, x e y. Esse outro monômio aqui, ó, x ao quadrado. A sua variável é x, mas tem o expoente 2. E esse outro aqui, ó, 2x ao cubo. Ele também tem uma variável que está elevada a 3. Então, aqui, ó, variável, 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 ou também chamada de parte literal. Mas eles também têm a parte numérica. Então, a parte literal a gente viu que são as letras. Mas e a parte numérica? A parte numérica, ela é chamada de coeficiente numérico também, tá? Em alguns livros vocês vão ver a palavra coeficiente, em outros vocês vão ver escrito parte numérica. Então vamos lá. Eu vou pegar os mesmos exemplos, ok? Então a gente tem aqui, ó, coeficiente numérico. Ok? Então, vamos botar os mesmos exemplos que nós colocamos na parte literal, tá? 5N, 4x, xy. E os outros foram x ao quadrado, 2x ao cubo. Eu vou acrescentar um outro aqui, ok? Tá? Então, a gente viu que a parte literal são as letras, mesmo aquelas que têm o expoente. Mas e a parte numérica? E o coeficiente numérico? São os números que vêm ao lado. Então, aqui, o coeficiente numérico desse monômio aqui é 5. O coeficiente numérico do monômio 4x é 4. O coeficiente numérico do monômio xy, ele existe, ele está escondido aqui, ó. É 1. Ok? Da mesma forma, o coeficiente numérico desse monômio aqui, x2, o coeficiente dele é 1. A parte literal é x ao quadrado. O coeficiente numérico de 2x ao cubo é 2. E o coeficiente numérico de 3/8 de xy é 3/8. Tá? Então, não confundam parte numérica, né, com parte literal. Eu vou colocar um exemplo de um monômio aqui específico, só para a gente poder separar, ok? Se eu dou para vocês esse monômio aqui, ok? E eu peço para que vocês me digam quem é a parte numérica e quem é a parte literal.
O xy ao cubo z é a parte literal. Porque a parte literal é tudo que envolve a variável, mesmo que tenha um expoente lá. O 3, ele faz parte da parte literal, então ele é parte literal. O menos 8 é o coeficiente numérico, ok? Essa é a diferença. Coeficiente numérico e parte literal. Mas e se eu te desse esse monômio aqui? O que você ia me dizer? Apenas 10. Ele não tem parte literal. Mas ele não deixa de ser um monômio. Ele não tem parte literal. Lá na frente a gente vai ver. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que ele significa, ok? Agora, existem monômios que são semelhantes. Nós podemos comparar monômios semelhantes, ok? Se eu coloco para vocês isso aqui, ó, eu vou colocar 4 exemplos com pares de monômios. E nós vamos observar uma coisa, tá? Primeiro exemplo aqui, ó. Menos 5xy ao quadrado e 4xy ao quadrado. O segundo, 4bc e 2bc. O terceiro, 3yx ao quadrado e 3xy ao quadrado. O que a gente vai observar? No exemplo da letra A, nós temos parte numérica diferente, mas nós temos a mesma parte literal. Olha só, xy2, xy2. No exemplo da letra B, nós temos 4bc e 2bc. Olha o que nós temos aqui, BC e BC. Os exemplos da letra A e da letra B são monômios chamados monômios semelhantes. Vamos ver se dá para escrever aqui. Semelhantes. O que são monômios semelhantes? São monômios que têm a parte numérica diferente, mas a parte literal é igualzinho. Xy ao quadrado, BC e BC. O mesmo não ocorre no exemplo da letra C, porque aqui nós temos yx ao quadrado e xy ao quadrado. Então a gente tem, ó, yx ao quadrado é diferente de xy ao quadrado. Então eles não são semelhantes. Monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal, ok? Isso são monômios semelhantes, ok? Agora eu vou botar mais 2 exemplos aqui. Vamos ao primeiro exemplo. Eu vou colocar 2x ao cubo mais 3x menos 4yz. E no exemplo de baixo vai ser 5a mais b menos 3 mais 7c. O que a gente observa nos 2 exemplos? Nos 2 exemplos, nós observamos um termo que não tem parte literal. No primeiro exemplo, nós temos o número 3. Não tem nenhuma letra com ele. Ele é um número que só tem parte numérica, ele não tem parte literal. Esse número 3 aqui, ele está sozinho. Ele é chamado de termo
independente. Porque ele está sozinho, ele não depende de ninguém para existir. O 2 precisa do x ao cubo, o menos 4 precisa do yz, mas o 3 não precisa, ele é sozinho. O mesmo ocorre no segundo exemplo, 5a mais b menos 3 mais 7c. Existe um termo sozinho lá, que é o menos 3. Esse menos 3 é chamado de termo independente. Lembra daquele 10zinho que eu coloquei lá? Ele não tem parte literal porque ele é um termo independente, ok? E lembra que eu falei que os monômios, eles escondem números, porque aquelas letras representam números. Todo monômio representa um número, representa uma operação. Então, se representa um número e uma operação, nós podemos somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer potência. E é isso que a gente vai ver agora para a gente poder encerrar o nosso vídeo. Nós vamos ver adição e subtração de monômios. Uma dica importantíssima: nós só podemos somar e subtrair monômios semelhantes. Se eles não forem semelhantes, nós não podemos mexer nele. Então vamos lá, vamos ver um exemplo de cada vez. Nosso primeiro exemplo vai ser 4y mais 7y, tá? Então esse vai ser o nosso primeiro exemplo. 4y mais 7y. Como que nós vamos somar esses monômios? Eles são semelhantes porque eles só possuem uma parte literal, que é y. Nós vamos somar a parte numérica. 4 mais 7. 4 mais 7 é igual a 11. Então, eu tenho 11y. Tranquilo esse exemplo. Segundo exemplo, 3b mais 6b. Mesma coisa. Se eles são semelhantes, nós só vamos somar a parte numérica. Nós vamos somar 3 mais 6. 3 mais 6 é igual a 9. Então, 9b. Terceiro exemplo. 2x mais 3x mais 4x. Esse aqui eu nem vou colocar do ladinho, nós vamos somar juntos. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9x. Letra D, nós temos lá 11y menos 4y. Então, vamos subtrair a parte numérica. 11 menos 4, que é igual a 7. 7y, ok? Então, para somar ou subtrair monômios, nós só podemos fazer isso com monômios semelhantes. Vamos para mais exemplos. Letra E. 9b menos 6b. Então, 9b menos 6b, vamos subtrair a parte numérica. 9 menos 6, 3. 3b. Mais um exemplo. Letra F. 9y menos 2y menos 3y. Vamos lá, vamos subtrair a parte numérica. 9 menos 2, 7. 7 menos 3, 4. 4y. Ok? E agora eu vou colocar um exemplo, porque nesses exemplos que eu dei, todos eles têm a mesma parte literal. E quando você tiver um grupo de monômios com partes literais diferentes,
Vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Letra G. Eu vou colocar um nome bem grande. 2x mais 3y mais 4x menos 2y mais 4x de novo mais 3z menos 6z. Olha só, eu tenho x, eu tenho y, eu tenho z. Como que eu vou fazer essa soma algébrica? Por que é soma algébrica? Porque está misturado soma, subtração, ok? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos escrever os monômios semelhantes um do lado do outro. Então, nós vamos escrever aqui, ó, 2x mais 4x mais 4x. Depois, nós vamos escrever aqueles que têm o y. Mais 3y menos 2y. E depois, aqueles que têm z. 3z menos 6z. E aí, nós vamos somar 1 a 1. Primeiro o grupo do x, depois o grupo do y, depois o grupo do z. Então, vamos lá. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. Eu tenho 10x. Agora a gente vai para o y. 3y menos 2y, 3 menos 2, 1. Então, vai ficar mais y. E no grupo do z, 3 com menos 6, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Vai dar menos 3. Menos 3z. Ok? Então, quando a gente tem um grupo, onde nós temos monômios com várias partes literais, a gente escreve aqueles que têm a mesma parte literal, um do lado do outro. E aí a gente soma. E não tem problema ficar daquela forma. Nós vamos ver lá na frente que existem vários tipos de monômios. Nós estamos apenas no início do conteúdo. Ok? Esse é o nosso segundo vídeo do módulo 16. Vai estar na página de vocês, vai estar lá na plataforma da escola, junto com a atividade que vocês vão ter que fazer logo em seguida, ok? Assistam o vídeo, refaçam os exemplos, façam os exercícios do livro e até a próxima!